Olá, meus irmãos amados, a paz e graça. Mais uma vez, o Senhor nos concede a honra de falar da Sua palavra com alegria, né? E antes de nós trazermos o nosso conteúdo de hoje, é aquilo que eu venho sempre pedindo, sempre, né? Que a gente sempre pede. Pra você dar uma ajuda aí, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. E é só isso que eu peço, né? Para que as vossas vidas venham ser abençoadas pela palavra de Deus, né? Você venha estar sempre recebendo conteúdo, sendo notificado das Escrituras Sagradas, né? E coisa boa, irmãos, é compartilharmos. Jesus deu uma ordem ao ressuscitar: ide anunciar, ide pregai, né? Hoje, embora que muitas vezes nós não temos a condição de ir a muitos lugares, ou nós podemos ajudar aqueles que vão, ou podemos também chegar até você através dessa ferramenta maravilhosa, certo? Que usada para o bem leva salvação a muitas vidas, e é esse o nosso objetivo. Eu quero compartilhar aqui uma porção bíblica com vocês, quero que vocês fiquem alerta. Essa alerta serve para mim, porque os dias estão se findando. Fique alerta porque está chegando a hora. Escute o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Veja que ele descerá dos céus, não desse céu, firmamento que a gente está vendo, mas sim do que a Bíblia chama de terceiro céu, onde ele está, a morada de Deus. Lugar inacessível por qualquer humano, não tem como chegar lá. E aí ele diz, ele estará nas nuvens, seremos arrebatados. O termo aqui, arrebatado, no grego, é como se fosse uma ave de rapina quando pega a sua presa, um rapto. Muito rápido, uma velocidade absurda. E estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Não, estaremos e iremos ao encontro dele nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com estas palavras. O texto de 1 Tessalonicenses não é para trazer desespero a nenhum cristão. Esta noite, já quase eu acredito amanhecendo o dia, eu sonhava estar numa reunião de irmãos, conversando em frente à casa de uns irmãos, assim, reunidos, conversando. E um irmão falando das coisas seculares, aquelas pessoas no sonho eu nunca tinha visto. Falando de que um tinha comprado um imóvel, tinha uma casa bonita e tal, e que a gente, para ir lá, passar um dia no sítio, e não só ajudava na comida. E, enfim, eram umas histórias que parecia coisa do cotidiano mesmo. De repente alguém levantou uma questão sobre recomeçar de novo, e ele citou um jogo em que quando se finalizava não tinha mais como voltar, e agora já tinha um sistema que renovava tudo de novo. E uma senhora entrou na conversa nesse sonho, era um grupo de irmãos, e uma das irmãs começou a dizer que agora era desse jeito. O que se pregava, o que se falava, o que se ensinava era justamente esse, um sistema de recomeço, um sistema de reset, né? Essas coisas assim, tal. De fazer tudo novo, de tudo ser novo. Essa era a ideia. E naquela conversa eu comecei a entrar no assunto, e no sonho eu me deparava explicando algo às pessoas sobre a questão, falando, até porque eu não tinha atentado muito bem para isso. E comecei a falar da vinda de Cristo naquele sonho para os irmãos.
E nós começamos a interagir, foi uma coisa maravilhosa. E eu me acordei, no sonho eu já tinha aquele temor, aquele espanto, aquela preocupação. E me acordei também pensando nisso. Até falei com a minha esposa, de que os dias estão se abreviando, de que o fim de todas as coisas está perto, de que o nosso Cristo está perto de vir, está perto de buscar a sua igreja. E o que falta é justamente o que nós lemos aqui, o ressoar da trombeta. É a ordem, o arcanjo vai receber a ordem, vai tocar a trombeta. O arcanjo, como é uma classificação nos anjos, lá no estudo de angelologia, o arcanjo é um general, é alguém que toma conta do exército, é responsável por aquele exército. E a palavra diz aqui que ele vai tocar a trombeta, vai receber uma ordem de tocar a trombeta, e quando essa trombeta tocar, ao ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles não vão subir primeiro, vão ressuscitar primeiro num corpo glorificado, e depois nós seremos arrebatados com ele nas nuvens a encontrar, todos nós juntos. Aqueles que acreditaram, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo nas suas vidas e foram justificados pela sua fé no sacrifício de Cristo, participarão dessa subida tão gloriosa. Então, fiquem atentos. Nós vivemos dias proféticos. Nós vivemos um período, a nossa geração ela vive um período diferente de todas as outras. De todos os acontecimentos que já houve no mundo, a nossa geração ela ela se encaminha para um acontecimento que será inevitável. E é algo inédito, diferente de tudo que já aconteceu. Ela se encaminha para isso. O desenrolar da coisa é para isso. Tudo está sendo preparado. O governo do anticristo está sendo montado, o cenário, o palco está sendo todo armado, certo? Tudo que se diz respeito ao anticristo, o sistema dele já está no mundo atuando há muito tempo. Só que tem se fortalecido cada vez mais o sistema. E as coisas se encaminham para que as profecias venham se cumprir, e isso é inevitável. Então, fique atento, fique alerta. Jesus manda que quando nós olharmos essas coisas, quando nós observarmos, Jesus não manda a gente viver uma vida que a nossa fé venha a ser uma fantasia. Jesus não diz que a nossa fé é para ser ilusão, para a gente viver isolado sem querer ver, isso aí é besteira, isso não existe. Não, a nossa fé não é para ser assim. Cristo disse que nós devemos observar essas coisas. Agora, essas coisas não podem adoecer nossa alma. Nós não podemos colocar o nosso sentimento nessas coisas a ponto de nós nos desesperarmos por conta do fim, pois Paulo diz, console uns aos outros com estas palavras, de que Cristo vai voltar. E ao olharmos para isso, e ao observarmos o mundo à nossa volta, cotidiano, parece normal, mas não é normal. Mas tem algo a mais. E ao observarmos isso, devemos a cada dia aumentarmos mais ainda a nossa fé no Senhor, a nossa esperança nele, na sua vinda. E termos a certeza de que isso é inevitável. Vai acontecer. E Jesus diz, quando vocês observarem estas coisas, guerra, rumores de guerra, paz contra filho, reino contra reino, nação contra nação, peste, doença, fome e tal. Aí você vai dizer, eu sempre ouvi isso. Ouve, sempre ouve. Mas só que a frequência com que essas coisas têm acontecido é maior. O que está por trás do sistema é muito maior do que isso. Isso é espiritual, gente. Isso não é só uma coisa. Muitas coisas que estão sendo criadas não é só para ver o seu benefício. Claro que enquanto nós estivermos aqui, cristãos, a gente usa para o benefício da gente, mas tem algo a mais por trás disso. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês olhem essas coisas, observem, prestem atenção, né? Entenda. E ao fazer isso, ele disse, vigiem. Fique atento.
Então fique atento. A hora está chegando. A trombeta vai soar. Isso não é para ser desespero. A palavra diz: console uns aos outros. Console uns aos outros com essas palavras. Que Deus abençoe vossas vidas.